Então, como estamos? Espero que esta quarta-feira tenha corrido, esteja a correr de maneira boa, diferente e que tenha uma noite igualmente muito agradável. Cumprimento Angola em todos os quadrantes, por todas as curvas, por todos os becos, por tudo em que, por todo lado onde haja um ser vivo angolano, quer seja no país, quer seja fora do nosso solo pátrio. Fixe? Yeah. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Zoela, nesta quarta-feira que nos convida a parar por um instante, respirando fundo e olhar com atenção para o tempo. Percorremos meio ano. Parece que foi ontem que começamos janeiro com planos, promessas e esperanças renovadas. Mas o tempo tem passado veloz e silencioso e aqui estamos. 6 meses vividos com tudo o que nos trouxe alegrias, tropeços, mudanças, conquistas e muito aprendizado. Reflitam, caros espectadores, Zoela, o que temos feito com o nosso tempo? O que ainda queremos construir até dezembro? E como podemos encontrar onde a palavra circula, o saber se partilha, os sonhos ganham força? Vamos falar de temas que tocam o nosso dia a dia, da cultura que nos forma, das oficinas e formações que capacitam, as histórias que inspiram e das ideias que transformam. Porque viver é também estar em constante oficina, sempre em construção, sempre em movimento. O Zoela de hoje está recheado de conteúdos, diálogos e energias positivas. Este é o seu espaço, a sua voz, o seu momento. Saudações. E vamos lá para a nossa efeméride, assim que começamos o nosso ataque de hoje. Boa noite. Hoje é quarta-feira. O calendário gregoriano marca o seu 155º dia do ano. O sexto mês do ano é dedicado às crianças e, falando nelas, vamos às efemérides. Celebra-se hoje o Dia Internacional das Crianças Vítimas da Agressão, criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 19 de agosto de 1982. Na altura, perante o elevado número de crianças libanesas e palestinianas vítimas de atos de agressão perpetuados por Israel, declarou-se o dia 4 de junho como Dia Internacional das Crianças Vítimas da Agressão. A data tem como objetivo chamar a atenção da comunidade internacional para os efeitos dos conflitos armados sobre as crianças que são sequestradas e recrutadas como crianças soldados, assassinadas, alvos de violência sexual, veem o seu acesso à ajuda humanitária negado e que são vítimas em ataques a hospitais e escolas. Nas últimas semanas, o Instituto Nacional da Criança em Angola registrou cerca de 300 denúncias de violência contra a criança, com destaque para a fuga à paternidade, agressão física e exploração de trabalho infantil. Em 2008, o senador Barack Obama anuncia ter conseguido o apoio suficiente para a sua nomeação como candidato democrata à eleição presidencial naquele ano nos Estados Unidos da América. Em 2017, acontece a debandada de adeptos provocada por um falso alarme durante a final da Liga dos Campeões, em Turim, na Itália, o que provocou pelo menos 1000 feridos. Em Angola, a Polícia de Intervenção Rápida celebra hoje 33 anos de existência. Criada a 4 de junho de 1992, a PIR, como é conhecida, é descrita como a força da especialidade da Polícia Nacional, que foi criada para responder com a máxima celeridade a todas as situações de emergência, que de forma direta ou indireta belisquem a ordem e a segurança dos cidadãos e das instituições. Nós votaremos amanhã com outras efemérides, mas não vamos embora sem a frase do dia.
Se você pensa que é muito pequeno para fazer a diferença, tente dormir num quarto fechado com um mosquito. Provérbio africano. Zuela Salu. Zuelo, sim, é dormir. Um provérbio africano que diz muita coisa. Experimente mesmo, dormir num quarto bem fechado e com apenas um mosquito. Continuamos. O ano chegou ao meio e justamente no mês dedicado à criança. Fomos às ruas da nossa quianda a fim de zoelar com o povo sobre as mudanças nas crianças desse tempo. Ailton Fernandes, afinal, o que é que as pessoas zoelaram? Os tempos são outros. As marcas da mudança são visíveis na nossa sociedade. Mas verdadeiramente, o que mudou nas crianças de hoje? Lelo, Tondozuela. Mudou muita coisa porque outrora, digo nos nossos tempos, dos anos 60 para baixo até 40, a vida em si, em relação a hoje, há muita diferença porque outrora não havia um desenvolvimento como hoje. As pessoas também não tinham uma visão, ou as crianças não tinham visão de hoje, porque hoje há uma grande modernização, principalmente no que diz respeito à internet, redes sociais, abriram muita mente das crianças. Tem muita diferença. Antigamente as crianças eram mais respeitosas, eram mais obedientes. Atualmente as crianças, não sei o que se passa, estão muito malucas. Não consigo explicar concretamente como é, mas tem muita diferença das crianças de ontem e de hoje. Porque antigamente as crianças eram pai do outro é teu pai, atualmente já não existem essas coisas. Porque se uma criança tiver a cometer algo, você chamar a atenção, ele vai vir contra você mesma que está chamando a atenção. Já no passado não, era você cometeu, o vizinho pode chamar a atenção e se você responder, o teu pai vem contra ti também porque faltou respeito no vizinho. E coisas do gênero. As crianças de antes não estavam muito ligadas nas redes sociais. E eram mais brincadeiras de faziam bonecas de papéis, de pano. E já hoje em dia, não. As crianças de hoje estão mais ligadas nas redes sociais. Raves, discotecas e por aí. A educação do antigamente e de hoje tem muita diferença. Antigamente a educação era muito diferente. As crianças de hoje em dia estão mais focadas em coisas banais, posso assim dizer. Nem todos, né? Ainda há crianças que dá para aproveitar. Mas eu digo que em algumas vezes ou algumas partes, nós os pais é que temos falhado também com a educação dos nossos filhos, né? Principalmente no que concerne a educação religiosa dos nossos filhos. Antigamente, nossos pais importavam-se muito com a educação religiosa, a espiritualidade dos filhos. Já hoje em dia, o mundo acha que por causa dessa modernidade não é necessário inculcar a espiritualidade ou a religião na base da educação dos nossos filhos. Mas no passado, nós aprendemos através dos nossos antepassados, nossos pais nos ensinavam, nos educavam da maneira que era do passado. Que deve respeitar os mais velhos, deve se cuidar ao andar, não se entregar a qualquer pessoa. Havia uma conjuntura muito fechada ou conservadora, mas agora há uma grande diferença. Nós, como os pais, temos que manter o máximo controle da situação, uma vez que tem pais que saem de manhã mesmo e só voltam no final do dia. E então muitos pais saem mesmo, deixam os filhos a dormir, encontram os filhos a dormir. E muitos de nós não temos mesmo, estamos a perder mesmo o controle da situação. Pelo menos nos fins de semana, né? Sentar com os filhos, conversar, trocar ideias, mas atualmente o pai fica ocupado de segunda a sexta, domingo tem aquela ocupação da igreja e é complicado. Temos que procurar assim, conversar com as crianças mais ainda para ver se mudem, porque está mesmo mal. Mas hoje em dia as famílias, fruto das questões sociais também, levou à destruturação das famílias. Dali é que nós vamos vendo vários fenômenos, por exemplo, ligado à violação de menores, todo
todo esse conjunto de elementos estão relacionados realmente com os fenômenos de hoje. Aí um pouco da voz do povo para falar do que aconteceu anteriormente, a forma como pessoas como eu, por exemplo, foram educadas sem a tecnologia que existe hoje, sem o domínio dessa tecnologia que faz com que pais e tutores encarregados de educação não consigam muitas vezes dominar e ter as rédeas, nas rédeas os seus filhos. Acontece também com os educadores, com os professores nas escolas e até porque anteriormente haviam determinadas regras que a sociedade tinha de cumprir. Hoje em dia, todos nós entramos por uma escola, se um professor chamar às vezes a atenção do nosso filho, os nossos filhos têm a capacidade de nos manipular, de às vezes inventarem determinadas coisas contra os professores deixaram de falar com os alunos, deixaram de falar com as pessoas que eram tidas, depois de adultos, que eram tidas como pessoas que nos queriam bem. Eu ainda me lembro de professores do tempo, não tanto da primária sim. Ainda me lembro de outros professores ao longo da minha vida e sempre tive um grande respeito pelas pessoas, pelos professores que por mim passaram e outros mestres, não é? No desporto, por exemplo, eu iniciei desporto como handbolista na escola. O desporto escolar deu que vissem que teríamos mais sucesso e nós praticávamos esse desporto. Hoje a educação física é só para dar uma nota. Então ele se esforça, corre de um lado, faz uma ginástica, mas, e eu já disse isso aqui, volto a falar, de um tempo esta parte, desde a nomeação do ministro Falcão para o desporto, tem existido uma série de inovações que nós, os pais, nós, os avós, temos de começar a agradecer. Porquê? Porque os nossos filhos começam agora novamente a praticar desporto nas escolas e essas escolas são depois um ponto de espionagem das equipas que vão buscar para as suas equipas juvenis, para os iniciados, para os juvenis, e aí vai resultar. Isso vai ter resultados daqui a algum tempo. Muito boa casta será pega agora que este sistema voltou. Temos de praticar desporto nas escolas. Afinal, por que razão é que paramos de praticar desporto nas escolas? Hoje, se quiser o meu filho numa academia, tenho de ir à procura da academia, pagar a academia e estar o meu filho a aprender alguma coisa. Antigamente, quando eu aprendi, por exemplo, a jogar handball, pela minha complexão física, por eu não saber jogar futebol, gostava muito, mas eu não jogo nada. Então, eu fui e acabei praticando handball no Interclube, acabei praticando sobretudo no Petro de Luanda, daí que me tornei adepto, ferrenho, sócio, essas coisas do Petro de Luanda. Portanto, há que pensarmos um bocadinho naquilo que dizemos aos nossos filhos, naquilo que transmitimos aos nossos filhos relativamente a estarmos bem, a ocuparmos os seus tempos livres. Virou moda de um tempo a esta parte, começa a diminuir agora o facto de cada pai oferecer um tablet ou um telemóvel, dos mais caros aos filhos. Ainda bem que hoje, pelo menos nas escolas privadas, a entrada de telemóveis é proibida. E se o aluno precisa de usar o telemóvel para chamar alguém ou para alguma coisa, muitos colégios, o aluno deposita o telemóvel fica sob custódia da escola e as escolas
públicas deviam fazer a mesma coisa e depois ele, se precisar de ligar para a mãe, se não tiver sentir bem, essas coisas e outras coisas podem acontecer, ele pode pegar no telemóvel, usar e depois terá o telemóvel de volta no fim do dia. Isso vai fazer com que o aluno não se esqueça que se esqueça dos telemóveis e possa conviver. Praticavam-se brincadeiras na rua, as crianças corriam, nós nos magoávamos, aquilo que a gente chama de escorrolar, porque estava a jogar ali no bairro, porque as meninas estavam a jogar o ringue, estavam a fazer outro tipo de brincadeiras, coisas saudáveis, com os pais sentados à porta e todo mundo a ver os filhos crescerem para depois verem os seus resultados na escola e na igreja sobretudo. Foram apresentados resultados da microoperação denominada Ngando e Escape. Desta vez foi na Samba, uma ação com impacto direto no combate à criminalidade. Veja agora quem foram os detidos do momento e que bens foram apreendidos. Fala, Liliana Foram Vitor. apresentados os resultados da microoperação denominada Ngando e Escape, conduzida pelo Comando Municipal da Samba. Este trabalho coordenado e busca de informação resultou na detenção de 45 elementos envolvidos em vários crimes, desde a associação criminosa com roubos na via pública, furtos qualificados, casos de ofensas graves à integridade física. Dizer que durante o período em análise, os operacionais do Comando Municipal procederam igualmente à detenção ou à remissão de dois processos ao Ministério Público, não é? Vale dizer também que estes processos que foram remetidos aos dignos magistrados do Ministério Público têm que ver com casos de ofensas graves à integridade física, também com os crimes de associação criminosa com concurso de fabrico de armas e munições proibidas. Dizer que também foram recuperadas 3 facas, 2 katanas. Essas katanas pertencem a 2 associações criminosas, nomeadamente é uma associação criminosa, embora seja denominada Seleção, que operavam na zona do Rocha Pinto e Agamec. Dos vários crimes, destaca-se o caso de um funcionário da Escola Superior Técnica de Desporto que está a ser acusado de furtar materiais do laboratório da referida instituição. Um cidadão que era funcionário da Escola Superior Técnica do Desporto e sobre esse estratagema de funcionário ele conseguiu furtar os 2 microscópios que temos aqui. São microscópios de alta qualidade. Vale dizer que é um investimento este laboratório desta escola que é extremamente necessária para aquilo que é o desenvolvimento, sobretudo, do desporto em Angola. É um laboratório que foi envolvido ou foi investido com mais de 70 milhões de kwanzas e, portanto, o funcionário, aproveitando-se das condições dele como funcionário, então furtou os 2 microscópios. O acusado, que já trabalha na instituição há 4 anos, diz que vendeu os microscópios a 350 mil kwanzas. Primeiro, o meu roubo, só estou há 2 meses. Roubaste todos os materiais ao mesmo tempo ou foi um por um? Fim de semana, de sexta para sábado, porque são os dias que não tem funcionário, só segurança. Eu estava a tentar abrir algum negócio, só que depois tudo foi mesmo abaixo. O secretário-geral da ICID mostra-se satisfeito com a recuperação dos meios, porém ressalta que não contava que seu funcionário estaria por trás dos roubos constantes. Para agradecer todo o trabalho árduo que a Polícia Nacional fez no sentido de recuperar o microscópio furtado à nossa instituição.
de referir que foi um investimento de 70 milhões de kwanza para montar um laboratório de alta gama para então dar o conhecimento necessário aos nossos estudantes para o mercado de trabalho. Foi um choque muito grande porque é um funcionário querido por todos, era um funcionário que neste momento os colegas, os colaboradores todos estão surpreendidos, ficaram indignados por saberem que o ator do roubo foi o Daniel Vandone. Entretanto, esta operação continua em diversos municípios de Luanda, com foco na restituição do sentimento de segurança aos munícipes. Pois bem, um jovem que quer emprego, não é? Por isso é que as empresas hoje dificultam mais a entrada de novos trabalhadores. Passa pelos recursos humanos, há uma entrevista, querem saber do que é que fez, por onde passou, porque muitos dos currículos vitae são falsos, inventam coisas. Então nós, ao albergarmos uma pessoa para trabalhar, para ganhar o seu salário, e ele faz um desfalque de cerca de 70 milhões de kwanzas. Só pode ser uma pessoa malvada, uma pessoa que quer investir na sua vida e rouba uma terceira pessoa para poder ganhar dinheiro com isso. É absolutamente incompreensível quando nós olhamos para estes jovens que se colocam nesse caminho e às vezes têm mulher, têm filhos, têm pressa de ganhar dinheiro. Aquela pessoa que montou o laboratório, que conseguiu, se calhar através de um empréstimo bancário, 70 milhões de kwanzas para montar um bom laboratório, suou para ir buscar esse dinheiro. Aquela pessoa que pega e abre uma determinada empresa e o acolhe como contabilista, por exemplo, e você faz falcatruas, adultera faturas, e quando chama uma empresa para fazer um rescaldo, para fazer uma limpeza, ficam a saber que, afinal de contas, os rendimentos terão baixado. Não porque nós produzimos tanto quanto. Como é que o dinheiro este mês e aquilo vão dar conta que, afinal, é uma pessoa que anda a roubar a empresa? Nós vamos a intervalo com destaque para o nosso cidadão da próxima sexta-feira. Eu volto daqui a instantes. Temos estado a chamar a atenção dos nossos telespectadores para as denúncias nos seus chimbecos, becos, ruas e avenidas sobre o que está a acontecer no nosso país, sobre o que acontece e merece destaque, que seja algo feito por um cidadão como você, que seja feito por alguém que administre coisas públicas, que seja o que for, para que nós possamos mostrar aqui e falar sobre isso. O nosso número do WhatsApp é o 924 36 36 86. Repito, só para mensagens de WhatsApp, mensagens escritas, mensagens de voz e mensagens de vídeo, com o telefone preferencialmente na horizontal e não de pé, na vertical, ok? Mandem isso que nós vamos correr. Eu sei que existem muitas pessoas que têm estado a mandar mensagens e o número de mensagens é muito grande. Nós estamos agora a apagar determinadas coisas que não interessam mesmo, publicamente não têm interesse nenhum, e estamos agora a depurar algumas denúncias que fazem sentido nós mostrarmos aqui no vosso programa. Portanto, não parem de enviar, por favor, que nós
vamos continuar a mostrar, como é o exemplo do nosso querido Gonçalves Samuco. Ele vive no município do Bailundo, na província do Ambo, e nesse incentivo que nós fazemos aqui no nosso programa, ele chegou a mandar uma denúncia, e acho que foi esta denúncia por a qual ele começou, que era a travessia de uma parte do município para a outra, que tem pelo meio um córrego, tem pelo meio uma passagem do rio, e as pessoas tinham que pagar de outras pessoas jovens que conheciam o rio e já passavam pelo canal, acompanhadas de outras pessoas que, sabendo nadar e conhecendo, sempre levavam para as zonas onde tivessem pé. Foi o Samuco, o meu xará Gonçalves Samuco, que começou tudo isso, e começou de uma forma vitoriosa. Hoje ele arriscou até colocar um autocolante no seu telefone com a escrita Girassol. Não é oficial, não é um correspondente como tal da rede Girassol, é um colaborador nosso que nos auxilia. E de que maneira? Que matérias teríamos passado ou que denúncias teríamos passado sobre o Bailundo se não fosse o Samuco? Depois disso, nós já acabamos por receber outros telespectadores, repórteres, a mandarem outras matérias. Desta feita, o administrador municipal do Bailundo, Celestino Piedade Chiquela, fez a entrega das canoas, fiz referência há bocado, à população das aldeias de Carriti, Chololo, Alimoati, entre outras aldeias. No ato da entrega, Celestino Piedade Chiquela afirmou que a ponte poderá começar a ser construída num curto período de tempo. O Gonçalves Samuco tem mais dessa inauguração, que tirou do gabinete da administração municipal as pessoas dos fatos da administração para a alegria do povo, que agora tem canoas. E parabéns ao governo do Ambo pelo seu envolvimento. O senhor governador do Ambo envolveu-se imediatamente e, naturalmente, essas canoas foram imediatamente feitas, eu acredito que tenham sido fabricadas e colocadas à disposição dessas populações. Que gesto maravilhoso, senhor governador do Ambo. Gonçalves Samuco. Senhor Gonçalves, boa noite, extensivo a todos os telespectadores do Sela Meu Povo. O dever é comprometido. Chegamos, obviamente, nas margens do Rio Colele. Hoje está-se a fazer a entrega oficial das canoas. Vai ser presente o administrador municipal do Bailundo, Celestino Piedade Chiquela, acompanhado por outras individualidades, que também faz-se presente da individualidade da classe tradicional. Nós estamos a seguir milimetricamente esse espaço. Zuela. Viemos aqui para deixarmos duas canoas, tá? Sim. Uma que é especificamente para os alunos e para os professores. Sim. Ok? Sim. E outra que é para a população em geral, tá? Sim. Para facilitar a travessia. Sim. Ok? Sim. Vamos? Sim. E vamos trabalhar para depois encontrar soluções da ponte, ok? Sim. Por enquanto que não se encontra a ponte, o nosso querido governador Pereira Alfredo mandou já uma equipe aqui sábado para ver como é a possibilidade de colocar com uma ponte, ok? Sim. Mas enquanto a ponte não esteja feita, vamos ter aqui a canoa, tá? Sim. Hoje viemos para trazer as canoas, não é? Sim. E com o tempo vamos ver como fazer, porque tem muita dificuldade, não é só vir para colocar ponte. Sim. Tem que fazer um trabalho muito grande até que se coloque a ponte, não é isso? Sim. Então vamos fazer esses estudos agora, para depois vermos qual será a solução, estamos? Sim. O nosso saudoso presidente Antônio Gugino Neto disse: o mais importante é resolver o problema do povo. Muito satisfeito por receber essas canoas, porque esperamos tanto. Houve muita dificuldade na travessia, sobretudo os alunos e professores que dão aula na área do Alimate. Esperamos tanto,
mas hoje o sonho se realizou. A entrega dessas canoas faz parte mesmo do papel do nosso governo. É verdade, havia ponte depois da construção da barragem, então a construção não foi bem feita por ser a confluência de dois rios e o caudal foi muitíssimo, então a construção não teve consistência. Assim sendo, desabou a própria barragem, então para atravessar é preciso canoas. Além do administrador, os vice-administradores fizeram-se presente também na entrega das canoas, está como a figura de Alberto Bela Vista, vice-administrador para a área técnica e infraestrutura da administração do município do Bailundo. Também fez-se presente Alfredo Mancia e tantas outras figuras. O slogan falou mais alto: Bailundo é a banda. Vamos todos, Bailundo é quê? Bailundo é quê? Bailundo é a banda, né? Yeah. Salud Gonçalves, estávamos nós a testificar a entrega das canoas, portanto foram dadas pelo administrador do município do Bailundo, Celestino Piedade Chiquela. A população de toda alegre. Esperamos então outro momento que é do início das construções dessa ponte, com a imagem de Júlio Calimbo e Gonçalves Samuco. Suela, meu povo, estamos no município do Bailundo, atenção, com o objetivo de poder nos encontrar. Aquele abraço do Cacique Mossi. O Samuco, nosso telespectador, repórter a partir do Uambo, do município do Bailundo. Agora eu gostava de fazer um apelo ao empresariado, primeiro, ao empresariado da província do Uambo, que podia ajudar a melhorar as coisas. Por quê? Ele filma com um telemóvel, ele consegue pôr legendas, sonoplastia e faz, como vocês veem, as imagens não são de grande qualidade. E se ele pudesse ter um telemóvel melhor? E se ele pudesse ter uma câmara, uma microcâmara, para poder fazer um trabalho melhor? Sabe, o ganho seria local. Por isso é que eu não comecei por falar no governador da província, no governo da província, que podiam potenciar o Samuco. Podiam, por exemplo, patrocinar a vinda dele aqui, apanhar um autocarro, manterem-no aqui durante uma semana. E eu falo com a chefia, assim, o meu chefe estava dizendo, mas quem ele pensa que é? Eu falo com a chefia e ele dá a entrada aqui e conosco trabalha durante uma semana para melhorar a sua performance. Quem vai ganhar com isso? O Uambo. O Uambo vai ganhar com isso. Porque se lhe for dada material para melhor captação, um computador portátil para melhor edição, se lhe derem uma mota, ele vai conseguir sair do Bailundo e ir ver outras macas nos municípios mais próximos, nos municípios adjacentes. Quem sai a ganhar é a província do Uambo, naturalmente. E às vezes não estamos a pedir, pode ser que não seja uma coisa para lá de que 2, 3, 4 empresários juntos não resolvam ligar para o Samuco, dizer assim, olha, nós vamos arranjar um telemóvel melhor, com não sei quantos pixels de imagem, para você poder filmar melhor. Hoje vendem microfones de lapela. Ele, se usar o microfone de lapela, já não precisará de usar o telemóvel que ele faz de microfone naquilo. E só ligado a um telemóvel. Um computadorzito, uma mota. No fundo, a província do Uambo sairá a ganhar e outras províncias também, se começarem a investir um pouco aí. E eu firmo-me aí no Bailundo porque há a vontade do cidadão em ajudar. O que ele tem feito até agora tem sido ajudar. Ajudou agora a população com os seus meios. Ele acabou de ajudar a população que não tinha como atravessar o rio de um lado para o outro e hoje já despertou a atenção do governador da província do Uambo em mandar uma equipa, que foi no sábado, para ver que condições é que se podem criar para se colocar uma ponte. E isso vai facilitar
passagem de pessoas e bens de um lado para o outro, e isso significa desenvolvimento para o município do Bailundo e os municípios e aldeias que estiverem adjacentes à sede do município. Que tal? Wambo, vamos lá. Não custa nada. Empresários aí, desafio aí os empresários. Um bom telemóvel, ceder um computador portátil, ceder uma motazinha, um capacete, documentos da moto, fazer uma licença de condução para estar feito. Depois nós vemos como trazer aqui o Samuco, ver como se faz de verdade e logo a seguir, depois da captação, o que é que ele tem de fazer, como é que ele deve fazer para montar uma peça ou a pessoa que o ajuda a montar a peça e essas coisas, e ele sai daqui com ganhos para a província. Agora vamos diretamente para o companheiro Simeão Mundula. Boa noite, companheiro. Ora. E vamos para os destaques do jornal. Pois, Salô Gonçalves, muito boa noite. Falta pouco para as 19h45 e hoje olhamos essencialmente, entre outros destaques, para a escassez de táxi e os engarrafamentos em Luanda, problemas que continuam a condicionar a fluidez na mobilidade urbana na cidade capital. Males do cacimbo também em destaque, doenças respiratórias agudas já são a segunda maior causa de internamentos no Hospital dos Cajueiros, depois da malária. Educação na pré-infância, reação de especialistas e também a voz de munícipes em relação ao déficit de inclusão escolar e o número ainda maior de crianças fora do sistema de ensino. Produção nacional, mais de 300 toneladas de feijão foram colhidas com sucesso pelas autoridades nesta quarta-feira no Lovo, a província da Lunda Norte. Palácio da Cidade Alta, presidente da União Africana, foi informado sobre a situação política na República Centro-Africana. São apenas algumas das principais linhas que marcam o nosso caderno informativo. Encontro marcado para as 19h45 pontualmente. Já sabe, contamos consigo, então não falte. Salô, continuação de bom trabalho. Estamos juntos. Chicoração. Ora. Pois bem, quem vai passar por aqui com as suas coisas, com as suas máquinas de costurar, porque o Lionel não é apenas um estilista. Ele começou como alfaiate, até começar a fazer as suas próprias obras, não é? Especializou-se, ele sai da Angola, do Prenda, onde ele vivia, vai a Portugal, regressa, começa a fazer sucesso. Eu tenho roupas feitas pelo Lionel há 30 anos atrás. Intervalo. É Lionel. Jovens, tenham cuidado com os relacionamentos que têm. Tenham muito cuidado. Eu já disse aqui bastas vezes que para terem conhecimento de como vocês, moças novas que namoram e que muitas vezes não exigem aos vossos parceiros para usarem camisinhas, usarem preservativos, que existem e são dadas o preservativo feminino. Vocês podem usar. E nós, os homens, podemos nem dar conta que vocês estão a usar aquilo. É que os casos dos abortos clandestinos, o caso dos meninos que são atirados para valas comuns, para valas, para contentores de lixo, para nas zonas urbanas, tem sido tão grande porque há um descuido na educação da juventude relativamente à forma como podem fazer para não engravidarem precocemente. O jovem ocidental, ele não quer ter compromisso com filhos antes de atingir os 35 anos, 37, ele começa a pensar em ter uma mulher. Há casos que começam mais cedo, naturalmente. Mas ele quer curtir a vida.
ele quer passar pela adolescência, aquela coisa toda, pai, mãe. Muitas vezes eles se mudam. Hoje, o jovem europeu deixou de sair de casa do pai porque as coisas dos pais, porque as coisas também têm endurecido. Não é só aqui. Há uma crise mundial. Mas eles querem que querem? Feiras, querem ir a outros países, colocam mochilas às costas, vão a países mais quentes, aqueles que estão em regiões mais frias, ou vão a outras localidades do seu próprio país, pode acontecer bem aqui. E então eles têm uma educação que nós, por déficit de comunicação do Estado angolano, do governo angolano, nós não conseguimos ter essa educação sexual que devia abundar em outdoors, em spots publicitários nas televisões, em spots publicitários em rádios, em indoors, em uma série de aproveitamentos que podiam ser espaços que podiam ter melhor aproveitamento para que a juventude saiba: eu não posso engravidar, eu não devo e eu sei como evitar. Vocês estão a perceber? Eu não quero engravidar, eu não posso porque eu quero curtir, quero enganzar, quero curtir a minha vida. Logo, como eu ia dizendo, esses jovens do Ocidente, o que é que lhes acontece? Eles curtem porque eles têm educação, eles vão comprar preservativos à farmácia, obtêm e não têm vergonha. Eu quero uma caixinha de preservativos. Ninguém olha para ele assim com espanto, como quem diz: não, é natural, ele é jovem. E ele só se está a prevenir. Não é vergonha nenhuma chegar a uma farmácia e comprar uma caixinha de preservativos ou alguns preservativos. Não tem que se ter vergonha disso. Nós temos de nos sentir orgulhosos. E a pessoa que vende, a pessoa que está ao lado e outras mais, quer dizer, nem ligarem e dizerem: sim, senhora, bom jovem, boa iniciativa, tem mesmo que procurar. E vocês, mulheres, moças, minhas queridas filhas, vocês acabam por levar o pior. O jovem, ele engravida e foge. Em muitos casos, ele engravida e foge. As moças que não têm sequer controle de quem será o pai. Não, eu não sei se foi o Salu, se foi o Yaya, se foi o Eufrates, se foi isso. Ela não tem certeza. E ela então atira, muitas delas atiram casca de banana para 1, para 2, para 3, para 4, para poderem ver qual deles vai assumir o aborto ilegal, que pode muitas vezes levá-las à morte. Ou esconderem as barrigas nessas casas em que se juntam várias moças. Paciência, ela vai continuando a fazer prostituição mesmo grávida. Então, há aqui uma série de questões que têm de ser abordadas sem tabus. Não, nós estamos a falar, temos de falar. A linguagem tem que começar a abranger a infância, os pequenotes, e depois, logo a seguir, os adolescentes, e logo a seguir os jovens. Não façam filhos cedo. Está a falar para vocês, olhando para vocês, uma pessoa que teve filhos muito cedo. Tem orgulho dos filhos que tem, mas também a vida não fluiu, não sorriu de uma maneira diferente, talvez por causa disso. Eu amo meus filhos. Aos 23 anos eu tinha 5, mas eu não sabia o que era preservativo. Nós começamos a aprender o que eram preservativos no fim dos anos 80. E a vontade era tanta, vai uma rapidinha, vai outra, e aconteceu. Agora vocês hoje têm como evitar isso. Farmácias mais baratas, preservativos mais baratos, farmácias mais caras com preservativos de outras marcas mais resistentes. Não
engravidem. Moças, cuidado com a vossa vida, o futuro. Criar uma criança é muito caro, é dispendioso, para além de ter problemas muito altos de depois não conseguirem alimentar os filhos e a saúde da criança. Você que estava habituado a sair, sexta-feira prepara a roupa, sábado sai, domingo sai, vai ter que ficar com o bebê em casa e o mulher basou. Já aqueles jovens, os rapazes mais bem ensinados, com uma qualidade de pensamento e se gostam, na verdade, uma qualidade de pensamento diferente e se gostam da pessoa, dizem, não, eu vou assumir o meu filho, eu vou te assumir. E aí nascem as crianças que, mesmo que precocemente, pelo menos tenham o suor dos dois para que a criança seja criada. Mas é difícil. Digo-vos, só depois dos 28, 30, 35 é que começam a pensar, não, agora sim, viajei, me formei, dei entrada de uma casa, guardei algum dinheiro, agora sim, vou conhecer, ou como já conheço a Olga há alguns anos, vou manter a Olga, vou ficar com ela, vou lhe dar 2 rapazes. Né, Nenuco? Uma jovem de 22 anos de idade procurou ajuda desesperada junto do nosso programa. Isso após sofrer complicações decorrentes de um aborto realizado na maternidade Lucrécia Paim, em Luanda. Vamos acompanhar essa história com a Dilvan Stanislau. Eu estava grávida, sofri um aborto, passei por curitagem no hospital do Lucrécia Paim no mês de dezembro. Mas até agora eu sinto muitas dores, por favor me ajudem, por favor. Eu não consigo andar, não consigo fazer nada. E desde dezembro que sofreu este aborto, voltou à maternidade? Voltei sim, voltei, mandaram fazer ecografia. Eu fiz ecografia, 3 ecografias, os doutores disseram que está tudo bem, mas se está tudo bem, essas dores estão vindo aonde, meu Deus? Qual foi a maternidade? Lucrécia Paim. Até agora eu sinto muitas dores, não consigo andar, só cheguei até aqui, graças a Deus. Não consigo andar, não consigo fazer nada, não consigo dormir, é muitas dores, muita febre que eu sinto. O pai do seu filho tem acompanhado? Acompanhou só no mês de dezembro. Até agora eu não sei mais da notícia dele. Ele disse que tem mulher dele. Até agora fomos para lá. Disseram que já mudou de casa. Até agora eu não sei onde ele está. Não tenho o número de ninguém. Por favor, os da saúde que nesse momento estão a me assistir, por favor, me ajudem. Por favor, é muita dor, eu não consigo dormir. É muita dor e muita febre, por favor, me ajudem. Por favor, os da saúde que estão aí em casa me assistir, por favor, me ajudem. Por favor, por favor, por favor, pelo amor de Deus, por favor, me ajudem. É muita dor. Olhem para o rosto dessa moça. Olhem o desespero dela. Vejam a expressão, o número de receitas, o número de veneno que ela está a meter no corpo. Remédios, mais remédios, químicos. Tudo porque ela namorou um rapaz, engravidou, o menino não vingou e ela foi parar à maternidade de Lucrécia Paim, onde fizeram um trabalho de curitagem, segundo ela diz, mas que correu mal porque ela continuou a sangrar, continua a ter muitas dores. Ela, se tiver 20 anos, é muito.
Ela é muito novinha. Deve ser de uma família pobre. Não custa muito. Damos-nos conta disso. E ela precisa, se calhar, do apoio da própria maternidade Lucrécia Paim. Olha a menina. Talvez ela necessite do apoio da maternidade Lucrécia Paim. Nós pedimos encarecidamente que, e vamos contactar a maternidade Lucrécia Paim para ver se conseguem receber essa menina e livrá-la da morte. Ela pode morrer a qualquer instante. Mas pedir à doutora Manuela aqui no Azancó de Menezes, pode receber essa menina? Podem salvar a vida desta jovem rapariga? Se sim, é o que mais gostávamos de poder oferecer a essa jovem angolana que tem exatamente os mesmos direitos que muita gente hoje tem, consegue ter. Ela talvez mereça assumir um compromisso com ela mesma. E talvez ela saia de um centro materno-infantil, de uma maternidade, com uma lição estudada, adquirida. Nunca mais voltarei a cometer o mesmo erro. Oxalá seja assim. Querida, nós vamos dizer-te aqui que maternidade nos respondeu, que centro médico nos terá respondido, materno-infantil, ou alguma clínica, alguém que se compadeça e diga, pá, vamos ajudá-la, o que custa? Boa sorte, minha querida, muito boa sorte. Amanhã é quinta-feira e na sexta-feira, já sabem, o nosso programa de Apoteose, vamos ter o nosso querido Lionel Miguel na figura de cidadão. Lionel Miguel Alfaiate, estilista e que veste hoje roupas de... Veste muita gente, veste hoje muita gente. Lionel Miguel vai estar aqui conosco na próxima sexta-feira. E quem teve a fezada foi a Diovane, porque saiu com 2 protótipos. Aquele vestido lindo. Isso aqui é roxo, não é? Ou é rosa? Vá lá, ajudem-me, por favor. É rosa? Isso é rosa? Lilás? É lilás. É lilás. Agora o realizador disse que no tempo dele era lilás. Agora vamos para uma saudação muito especial. Hoje, uma menina de nome Coachila Yossana Ferreira Sequeira Gonçalves está a completar 12 anos de idade. Ela é minha filha. Dos meus filhos, ela é a segunda das meninas. Oh, Coachila, obrigado por seres tão bem comportada, filha. Obrigado por seres uma boa filha. A tua mãe, Yolanda, te manda um beijo. Todos os teus irmãos, a começar de Márcio, do Ney, passando pelo teu Manucho de coração, Salomão. Todos nós te saudamos. Olha, a avó Madalena Ferreira também te saúda a partir de Portugal. Feliz aniversário, filha. Amo-te muito. A vocês também. Amo-vos muito, muito, muito. Obrigado por mais um programa. Chicoração.